aula 44, seu Vandir, a força de atração e repulsão fluídica, onde a doutora Cristina nos traz aí todo aquele cabedal de informação sobre o planeta de regeneração, né? E todas as informações. Eu achei fabuloso, assim, inclusive a parte da educação. Para mim, eu fiquei imaginando, eu falei, nossa, crianças que aprendem a não utilizar o aparelho vocal, a utilizar a mente, né, para poder você fazer conversação através da telepatia. Imagina isso, esse estudo. Não dá nem para imaginar, né? A gente começando a fazer um estudo desse assim, olha, filha, hoje você tem telepatia avançada 2 para minha filha, viu? Mas eu achei maravilhoso, né? Porque você não consegue esconder o pensamento. E aí é onde a gente consegue entrar no limite matéria, né? Porque quando a gente desencarna, isso já é um fator natural do espírito, né? Como a gente já sabe. Mas isso aí, como a doutora Cristina nos fala, a gente está entrando no fator matéria encarnado, utilizando essa mesma forma de pensamento, né? E de transparência de atos, de atitudes, de pensamentos e tudo mais. Achei maravilhoso essa informação. Mas vamos lá, a gente já tem uma perguntinha ali da Cíntia. Cíntia, você gostaria de fazer, querida, para a gente? Posso. Seu Vandir, deixa eu voltar para a pergunta, que eu não... A Lua, né, independente da sua fase, ele influencia no planeta Terra, nas pessoas e nos animais, né? Mas, por exemplo, na Lua cheia, ela fica mais complicado ou não tem nada a ver a fase lunar? Tem sim. A fase lunar na lua cheia significa que ela está mais próxima da Terra, né? Quanto mais próxima, ela vai absorver algumas ações eletromagnéticas, principalmente de Marte, né? E é um mundo inferior, completamente inferior à Terra. E nós sabemos que as pessoas que têm problemas de esquizofrenia na fase da lua cheia, elas pioram. As pessoas que têm depressão, também elas pioram. E os processos de obsessões espirituais na fase lunar, na lua cheia, esses pacientes ficam muito mais perturbados. Quando a gente vai para as crenças das bruxas, o que é que elas faziam na lua cheia, né? Todo tipo de bruxaria pesada, né? Naquela época antiga. Então, a utilização do gato, essa coisa toda, como elemento para puxar o eletromagnetismo negativo lunar. Então, a Terra, ela está se livrando da Lua. E é necessário, porque ela não é um satélite que absorve eletromagnetismo positivo. Ela absorve só o negativo e joga em toda uma população terráquea, né? Então, é altamente prejudicial. Obrigada, seu Vandir. Eu acho que vai ter mais dúvidas a respeito dessa força lunar aí, não é? Tati, você tem dúvidas com relação a isso? Não, não tenho. Eu só estou anotando aqui, mas não tem não. Samara, você tem alguma dúvida com relação à força da Lua? Porque é um aspecto que a gente... outrora a gente via a Lua como uma maravilha, né, da natureza, onde a gente olhava e vislumbrava coisa mais linda, maravilhosa, não é? Ainda hoje eu olho para a Lua e vou achar bonito, né? Eu também. A questão da expedição da NASA para a Lua, ela foi suspensa. Você vê que não tem mais expedição nenhuma. Nós temos uma estação espacial muito distante da Lua. Essa estação poderia ser na Lua, porque a Lua tem uma quantidade de água congelada que poderia ser utilizada. Mas o que a NASA descobriu ali foi muito eletromagnetismo que influencia sobre o eletroeletrônico de alguns espaçonaves que foi para lá. Então, você colocar ali uma estação espacial seria uma tragédia. Não teria como, de jeito nenhum, esses aparelhos se manter ali. E o nível de irradiação poderia levar a vários problemas de saúde nos próprios astronautas. Então, fica aquele ponto de interrogação. Por que a NASA suspendeu as expedições para a Lua, né? Porque descobriu que alguma coisa de errado tinha e não quer visitar mais. Porque para a NASA não é nada, é logo ali, entendeu?
mas eles desistiram porque observaram que na questão da Apolo 13 houve muitos problemas e tiveram que retornar. Então descobriram que existe um eletromagnetismo ali muito forte, capaz de destruir tudo pela frente. Então a Lua ela tem uma influência negativa na Terra. Ela tem influência negativa, inclusive na questão da mulher que está gestante, né? Ela influencia muito nas cólicas, entendeu? E como ela influencia. Então, as complicações no dia no dia que vai ter um parto, se for noite de lua cheia, é muito complicado. Então, a gente que trabalhou em maternidade, quando era noite de lua cheia, o que vinha de parto prematuro era impressionante, né? E as enfermeiras mais antigas diziam, isso é a força da lua. Ela tem razão, né? A força eletromagnética negativa. Seu Vande, eu trabalhei eu não era enfermeira, não, é de escriturária na maternidade, e realmente, lua cheia, todo mundo sabia, gente, é lua cheia, se preparem. De verdade, enchia a maternidade. A gente já tinha isso lá, né, no hospital. Nossa. Bom, seu Randy, eu queria voltar um pouquinho, alguns passos ali para trás do texto. Eu tinha uma dúvida quando a doutora Cristina nos fala ali das orações, não é? Em mundo de regeneração, em que ela fala que os habitantes, quando fazem uma oração, toda aquela energia divina entra no ambiente e enche todo o ambiente de luz, né? Para quem ou o que os habitantes geralmente realizam as orações, se são todos já em plena felicidade? A oração é a manutenção energética do perispírito periférico, como a água é uma sustentação humana na Terra, né? Então, a questão entendi. Nos mais evoluídos, essa manutenção é feita através da energia, através da prece. No nosso planeta, da mesma forma que o nosso corpo precisa da substância água, eles precisam da substância energética. Seria como se fosse uma fonte de energia, então. É uma fonte de energia, que aqui nós temos a fonte de energia, que é a água e os alimentos. Por quê? A matéria predomina sobre o espírito. Mas sim, aonde o espírito predominar sobre a matéria, seja ela sutil, né? Então, a partir do momento que ele fizer uma prece, todos os plexos recebem uma carga positiva e ele se desloca facilmente. Entendi. Faz sentido. Agora que quando eu faço as orações, por exemplo, realizo as orações, quando eu me concentro, dá para sentir uma energia chegando, né? Então, realmente faz sentido você, como espírito mais evoluído, você fazer essa oração para sentir essa energia, mas eu fico pensando em quê? Voltada para quê, não é? Será voltada para agradecimento? No mundo de expiações e prova, nós usamos essas energias para nos proteger e não para nos abastecer. Olha a diferença. Já em mundo de regeneração, no quinto estágio, eles usam isso para se abastecer. Não é para se proteger, né? Que a condição moral deles, nenhum espírito inferior vai entrar ali. Sim. Muito bem. Muito obrigado, seu Vandir. Alguém tem alguma dúvida nesse ponto? Não? Vou passar para a próxima, então. Agora eu vou entrar um pouquinho na Revista Espírita, seu Vandir, se não se incomoda. Revista Espírita de 1859. Foi feita uma evocação do senhor Humboldt, falecido em março de 1859, né? Se vocês quiserem pesquisar na internet, vocês podem botar lá na internet senhor Humboldt, março de 1859, você vai ver quem era essa pessoa encarnada. Eu também fiz isso, né? Para poder conhecer quem era essa pessoa encarnada. Ele era um espírito, na verdade, um espírito evoluído, né? Que veio de um planeta feliz, né? De um planeta evoluído para cumprir uma missão aqui na Terra. E feita essa vocação desse espírito, parece que foi no mesmo mês que ele desencarnou, né? Alguns dias depois, se eu não me engano, tem lá na Revista Espírita explicando. E o que acontece? Ele diz o seguinte, que veio a um mundo superior, um mundo superior à Terra. É tão interessante a conversa que quando me perguntam para ele isso,
o seu planeta é superior, ele fala, me perdoe, mas é sim. Até ele pede perdão por dizer isso, né? Aí ele relata que o seu planeta está próximo do nosso sistema solar. Não próximo nas dimensões que a gente conhece do planeta Terra, mas ele está próximo do nosso sistema solar. Porém, que nós não temos a capacidade de observar, pois o planeta não emite nem absorve luz. Ou seja, ele não tem o Sol do lado e ele não emite luz e ele não absorve luz. Né? Então, a gente não tem capacidade de ver ele. E os seus habitantes não têm essa necessidade dessa luz. Então, a doutora Cristina nos fala da ideia de um planeta com luz superior, né? Que são os planetas de regeneração. Mas seria apenas um conceito humano do que nós conhecemos como luz? Porque a forma como a doutora Cristina vai nos explicar, ela vai, obviamente, trazer lá para baixo, assim, para a gente poder entender, né? Do que é a luz, para a gente não imaginar que é uma luz dessa, né? Uhum. Mas que é outro tipo de luz. Então, assim, quando eu li aquilo ali, eu falei, nossa, então não é a luz que a gente tem o conceito de luz, não é? Divina. Porque se um planeta feliz, ele não absorve luz e nem emite luz, como nós conhecemos, para a gente poder ter a visão, que luz é essa? Não é? É a luz fluídica. A medicina nunca estudou isso. A ciência nunca estudou isso. Porque quando ele trata desse assunto, ele não está se referindo a mundo de expiações e provas. Mundo de expiação e prova, nós temos uma fonte de calor chamada Sol para manter a vida. Não é verdade? É. Agora, por quê? Os nossos corpos dependem disso tudo. Quando esse espírito ele faz uma distinção, diz, olha, meu planeta ele não tem Sol, ele não tem luz, mas ele tem 100% de fluido positivo. Podemos ver as partículas positivas, para nós não. Está muito distante. Por isso que ele deu esse exemplo a Kardec aí, que está muito distante. Então, se a gente vê uma faísca, ficamos alegres. Mas aquilo ali é uma luz fluídica. Aquela luz não é a nossa luz, não é a nossa fonte de calor do Sol. Então, ele estava se referindo a isso. Então, se você encontrar um mundo, talvez, que não tem uma estrela, os seus olhos não vai ver a quantidade de luz que ali tem. Né? Mas existe luz. Se você tiver no mesmo padrão vibratório, você vai dizer, isso é um Sol, é um planeta. Que você vai ver mais luz do que mesmo o planeta, né? E eu fiz uma pergunta desse tamanho, um texto desse tamanho para poder fazer a pergunta e a resposta desse tamanho foi luz fluídica. Aí eu falei, faz todo sentido, faz todo sentido. É um conceito de luz que a gente não conhece, né, no caso. Porque realmente, foi o que o Chico falou, a gente tem, quando a gente pensa em alguma coisa, né, uma luz, algo superior, a gente imagina nessa luz que a gente conhece, né, pelo menos do Sol, mesmo da Lua. Porque a Lua, se você olha aqui, eu gosto muito de ver a Lua no mar. A luz que ilumina o mar, você fala, meu, é impressionante, é bonito, é muito bonito. Daí agora, né, a Lua tem uma influência negativa na... Aí, a NASA está estudando que a cada ano a Lua ela se distancia 1 centímetro da Terra, né? O estudo deles. Significa que nós estamos se livrando de um problema. Porque a Lua é um satélite muito complicado para o planeta. Então, esse projeto de distanciar a Lua da Terra é já um projeto da justiça divina para o mundo de regeneração. Porque o mundo de regeneração, emissão eletromagnética negativa é impossível. Então, a NASA calcula que daqui mais ou menos a 500 anos, a influência da Lua será praticamente zero no planeta Terra. Não existirá mais. Então, isso a gente vai ter uma modificação muito grande nos oceanos, vai ter modificação. Nós estamos na lei de reprodução, vai ter modificação também muito grande, porque a influência dela não é boa na lei de reprodução, entendeu? Na agricultura também não é boa a influência, entendeu? Então, nós não podemos depender de um astro, ou melhor, de um satélite. Nós não podemos depender dele.
Então, ele ficou preso ali porque veio viajando junto com a Terra, até hoje está ali. Mas agora o projeto é distanciá-lo o mais breve possível do planeta de expiação e prova para o projeto de regeneração. A respeito do Sol, essa mesma evocação desse espírito, ele fala do Sol. Eu acho interessante, ele fala que é uma fonte de energia elétrica. E é isso que ele diz. Aí ele pergunta, olha, fazem perguntas, tem habitantes lá? Ele falou, não tem habitantes, porém, pessoas visitam. E bate com um livro, isso foi em 1859, aí bate com o livro, não é, que Chico Xavier psicografou, que não é Evolução em Dois Mundos, não, A Caminho da Luz, não é? Que fala da reunião de espíritos celestes que aconteceu no Sol para tomar decisão sobre o planeta Terra, né? Então, assim, são informações que foram feitas. Acontece. Não aconteceu, acontece diariamente. Pois é, olha aí. E aí a gente... O planejamento dele, já que o Sol ele tem um alcance muito grande, seria as reuniões, estado vibratório para Deus, a recepção dessa energia e jogar para todo o sistema solar, né? Então, essas energias que estão ali, contida com a luz solar, que formam a composição eletromagnética positiva. Aí quem recebe isso? São as pessoas boas. Quem deixa de receber? As pessoas ruins. Porque aí essa imunidade vai caindo e essas pessoas vão deixando o planeta. Por isso que Jesus disse assim, os mansos possuirão a terra. Então, quando ele falou sobre isso, ele falou sobre essa seleção através de quê? Dessas reuniões que acontecem em algumas estrelas no nosso sistema solar para proteger os bons e mostrar os maus que eles estão equivocados. Muito bem. Obrigado, seu Andy. E outras coisas, só falando a respeito da Lua, que aí cita também nos estudos que existe planeta que tem, né, várias luas, 30 luas, não sei o quê, mas são planetas já mais evoluídos, que aí eles conseguem manter a vibração positiva dos astros. Não é isso, seu Bandido? É o caso de Júpiter, né? Um dos planetas mais evoluídos do sistema solar. Então, Júpiter tem várias luas, mas essas luas só absorvem positivo. Então, Júpiter ele não depende dessas luas, porque os moradores já são totalmente evoluídos. Então, nós não podemos deixar que um astro influencie sobre a Terra. A Terra deveria influenciar sobre ele, mas os moradores também não deixam. O estado vibratório, ela absorve, ao mesmo tempo ela joga esse estado vibratório. E quando joga, aquilo que a gente jogou, estamos recebendo de volta. Aí isso vem dobrado à condição espiritual, à condição fluídica negativa sobre os seres humanos na Terra, né? Caiu uma manga aqui, parecia um tiro de canhão. Misericórdia. Eu estava achando isso, tem alguém no portão batendo aí. Eu estava achando que fosse na Sâmila. Você tá com cara de... Alice derrubou. Tá com cara de Alice. Não, e o detalhe é você ver a pessoa, né? Se tivesse uma pessoa que desse um tiro aí do lado, seu Vandir estava explicando, continua explicando. Uma manga cair no teto, o cara não fazia nem um susto, não fazia nem assim, nem nada. Eu vou dizer, já tá mais pro lado do lado que pro lado de cá, viu? Foi. E ainda a respeito disso, eu achei muito legal. O doutor Cristina falou, imagina, vocês só tem uma lua, imagina se tivesse 15. Teria todo mundo morto. Tá bom. Pois é. Ó, nesse ponto agora que você falou da doutora Cristina, eu queria, uma boa sequência. Ela nos traz ali, então, a respeito de visitantes, né, de planetas mais evoluídos do que os planetas de regeneração, quando eles vão lá visitar, né, que trazem conhecimento de tecnologia e tudo mais.
Daí quando eu estava lendo, me surgiu essa pergunta. A gente tem a informação de que a mediunidade sonambúlica, né, ela irá ajudar no avanço da ciência, da medicina, da tecnologia no nosso planeta. Se nós temos e teremos essa capacidade, por que que nos mundos de regeneração os habitantes também não podem fazer uso da mediunidade sonambúlica para adquirir conhecimentos mais avançados? Essa palavra mediunidade ficou para expiação e prova. Ah, tá. Porque, vamos dizer, a utilização da mediunidade em si, em mundos mais evoluídos que o nosso, ela está ligada mais à condição fluídica positiva, não ao socorro. Quem vai socorrer quem? Que o mundo já é evoluído, entendeu? Quem vai evocar o quê? Se não tem mais espírito ali necessitado. Mas essa condição fluídica, ela serve também para abastecer mundos que precisam de emissão vibratória positiva desses espíritos, entendeu? Então, a mediunidade aí, ela já tem outro fim, não é o nosso. O nosso é socorrer o necessitado. Mas em mundos evoluídos, no quinto estágio, não existe mais essa necessidade, não existe mais essa doença que a gente pensa que tem na Terra. O mais interessante disso tudo, pessoal, eu fico triste com uma coisa, é em saber que o movimento espírita nunca psicografou sobre mundos de regeneração. Eu não entendo o porquê, né? Porque se você tem mediunidade, você tem informação. Então, se você tem mediunidade e não fala como é um mundo de regeneração, a sua sociedade, o convívio das pessoas que estão ali, me deixa muito em dúvida, né, alguns escritores atuais falar alguma coisa sobre esses mundos. Porque, até agora, as maiores informações que nós obtivemos foi da doutora Cristina. E os outros médios também, que são médios. Então, por que eles não trouxeram essas informações? São médios limitados ou mediunidade limitada? Entendeu? Porque quando a gente vai buscar informação de mundos melhores do que o nosso, né, como Allan Kardec teve essa curiosidade, em pesquisar o planeta Júpiter. E está lá no Livro dos Espíritos todas essas informações trazidas por ele, que hoje a gente comprova que sim, isso existe. Então, o planeta, ai da Terra se não fosse o planeta Júpiter. Porque o planeta Júpiter, os moradores dali abastecem o nosso planeta de emissão vibratória positiva. Então, qualquer tipo de meteoro, meteorito de 10 quilômetros e 20 são desviados para lá e lá cai, porque já não existe matéria, não há destruição. Então, aí nós, se não fosse Júpiter. Agora, como é que essas pessoas psicografaram tanto e não trouxeram nenhuma informação relativa a mundos de regeneração? Você não encontra uma mensagem, me mostra uma mensagem espírita no Brasil falando sobre mundo de regeneração. Quem foi lá e psicografou? Você não encontra. Então, também ninguém tem o direito de questionar os nossos estudos, nem as nossas técnicas, porque não tem mediunidade para isso. O grande problema deles estão aí. Não alcança. E se não alcança, eu queria a prova, né? Porque aqui eu pesquiso de tudo, dentro desse hospital. E houve uma média sonambúlica aqui, de aproximadamente 15 anos de idade, há 10 anos atrás, e ela entrou no transe sonambúlico, né? Transe sonambúlico e não voltou mais. Ela não voltou. E disse, meu Deus, e agora? Já faz 45 minutos que essa médium não volta. Eu chamei a mentora, a doutora Cristina, e nós fomos ver o que estava acontecendo. Por alguns problemas familiares, a médium, ela saiu do corpo, foi para mundos superiores e não queria voltar mais. Lugar bom daquele, quem é que não quer? Até eu não queria quando eu fui buscar ela, queria ficar lá também. Mas Francisco era extraordinário. Era de uma beleza espetacular. Que eu fiquei olhando assim, a mentora disse, cuidado que você veio buscar ela, isso está certo. Então, nesse lugar, chovia luzes, você olhava e só era luz em sua volta, e você era envolvido por uma paz que nunca se viu, era uma paz imensa. E ela lá curtindo aquela paz, disse, ô criatura, vamos embora, que eu já estou curtindo essa paz demais também. Aí ela disse, não, mas eu não vou não. Eu disse, você vai sim. Aí eu peguei da mão dela, aí fui trazendo ela de volta,
e o corpo dela lá, 50 minutos. Aí quando ela chegou no salão de tratamento, eu disse, olha, se deite naquele corpo ali e volta, pelo amor de Deus. Aí ela se deitou, depois de 50 minutos ela voltou. Então, essa médium tem sonambulismo? Tem sonambulismo. Ela deu prova de onde estava, né? Então depois que ela voltou, ela disse assim, mas lá estava tão bom, eu disse, mas tu desse um trabalho enorme aqui. Não pode. Você foi para uma região que você não tem condições de se manter ali. Cedo ou tarde iam ter que trazer você. Então, se essa média de 15 anos, ela teve essa reação sonambúlica, e por que os outros médios no Brasil não têm também? Eu estava pesquisando uma média, e realmente tem um sonambulismo espetacular. E foi interessante, eu me embelezei, viu? Porque eu nunca vi um lugar tão bonito como aquele, não. Aposto que o senhor também quis ficar, seu Vandir. Mas se fosse para ficar a vida inteira ali, eu ficava, que era bom demais. Quem sabe numa próxima, né, seu Vandir? Ali tem que trabalhar uns 1000 anos para chegar ali, não dá não. Mas olha, é interessante o senhor falar isso, que quem estudou a respeito disso foi o Allan Kardec mesmo, né? Tem até na Revista Espírita falando de fotos, né? Que foram feitas, fotos não, era artes que foram feitas através da mediunidade sonambúlica, da casa de Picasso, por exemplo, acho que é Vitorian, a gente fala Vitorian Sardou, era o médium. E ele não era artista, né? E ele recebia um espírito e o espírito psicografou e fez o desenho da casa de Picasso e da casa de Monet e outros artistas que tiveram aqui na Terra, né? E aí o seu Allan Kardec faz um estudo e perguntas a respeito disso, é muito interessante. Eu aconselho vocês até olharem. Tem imagens dessas casas, desses desenhos na internet. Vocês podem ter acesso para olhar aí, tem as explicações do que significa, né? Mas deve ser uma beleza diferente, né? Maravilhosa. Inclusive, nessa casa tinha símbolos, né, de música, que foi o que o pianista utilizava aqui no Brasil, aqui no planeta Terra, né? Mas vamos lá. Obrigado, seu Vandir, por essa informação maravilhosa. É bom saber a respeito da mediunidade. Então, significa, seu Vandir, só para eu esclarecer aí da mediunidade em planetas mais evoluídos, tem médiuns aqui no Brasil, né, que entram em transe, que se dizem entrar em transe, né, e entram em transe com espíritos que estão em planetas mais evoluídos, né, e esses espíritos estão encarnados nesse planeta, mas eles entram em sintonia com médiuns aqui do Brasil, ou do Brasil, e trazem palestras e tudo mais. Isso é tudo fantasia, fantasia, e como eu gostaria de fazer umas 10 perguntas a esses espíritos sobre mundos avançados, né? Mas geralmente já tem pessoas ali, cartinha marcada para fazer as perguntas, né? Não deixo das pessoas fazerem de jeito nenhum. Pela característica de linguagem também, né? A gente percebe que a linguagem são mais dos médios do que propriamente do espírito que está ali, né? A gente chama isso de autotranse, ali não existe entidade. Existe ali um personagem criado pelo médium, entendeu? E esse personagem que está ali é só simplesmente para ser o mega star da internet, onde as pessoas dizem, olha, tem um ET ali, então eu não tenho o doutora Ellie como um ET, né? Eu tenho o doutora Ellie como uma grande cientista. Uma grande cientista, porque quando encaminharam o robô Curioso lá para Marte, eu estava em sala de psicografia com ela. Ela disse, olha, o robô não chegou ainda, mas eu vou mostrar a você como era Marte. E a psicografia dela foi impressionante. Então, ela psicografou. Aí, quando terminou, fui ler. Eu disse, doutora, eu vou lançar isso na internet. Ela disse, lance. Porque quando a pesquisa da NASA chega lá, fui eu que fui lá primeiro e passei toda a informação. E nós lançamos a pesquisa dela. E foi impressionante, né? A NASA fez um mapeamento de como era Marte. E todo o mapeamento bateu ponto a ponto com o doutor Aero. Foi impressionante. Então ela narrava, olha, em Marte existia grandes oceanos,
existia uma grande floresta que se juntava ao oceano. Então, a NASA disse do mesmo jeito. Então, doutora, meus parabéns. A senhora chegou lá primeiro do que o robô. Então, o que acontece? Isso é mediunidade sonambúlica. É a atuação do espírito sobre o médium, não é a atuação do médium sobre o espírito, entendeu? Então, no livro aí, Psicografia, que foi lançado, a gente tem tudo isso lá escritozinho para a doutora Ellen. Realmente foi uma pesquisa impressionante dela, viu? E é isso que me admira muito nas informações que a gente recebe do hospital, porque geralmente chega 3 meses antes, outros chega 6 meses antes e, bom, acontece, né? A respeito da geleira foi a mesma coisa, o descongelamento da geleira, das bactérias e vírus que estavam congelados. Eu participei todas dessas aulas quando elas estavam acontecendo, e as informações, agora que vocês estão assistindo às aulas, já passou, né? Então, vocês estão recebendo informação que já veio da ciência. Então, 3 anos no meu ponto foi o contrário. Já 3 anos atrasado, né? Que é 2017. Mas, olha, eu vou dizer outra forma. Porque o sonambulismo, Allan Kardec, quando ele fala em algumas revistas espíritas sobre sonambulismo, ele diz assim, são os sonâmbulos que irão desafiar a ciência terrena. Olha a colocação dele. Então, realmente, é um desafio para a ciência terrena, porque quando eu estudei sobre Covid no mundo espiritual, com a doutora Cristina Santos, doutora Ela, essa coisa toda, e ela disse, olha, o problema não é o vírus, o problema é o núcleo energético do vírus, que é isso, que ele é um hospedeiro. E de onde veio esse hospedeiro? Nós não sabemos de onde veio esse hospedeiro. Provavelmente ele passou em algum meteoro e veio de mundos inferiores. Entrou na Terra e procurou o quê? Procurou uma forma mais infectada, que foi o coronavírus, e acoplou nele. Então, agora, alguns estudos já estão chegando a essa conclusão. Que o vírus não é simplesmente o vírus. Existe alguma coisa estranha no vírus. Que estão pesquisando agora. Não é verdade? Então, essa informação a gente só obtém se existir médium sonambúlico que trabalhe para a humanidade sem interesses pessoais. Eles colocam interesse pessoal na frente, não adianta ter sonambulismo não, que os espíritos vão embora. Eles não querem. Então, eu digo sempre a espiritualidade, estou a serviço de vocês. Agora, nenhum resultado financeiro disso eu quero. Eu só quero passar o que vocês me passam. Então, esse é o objetivo. Então, quando Allan Kardec ele fala, olha, os médios sonambúlicos irão desafiar a ciência terrena. E realmente, o grande desafio está aí agora. Quando ela dizia, né, e falava sobre a chuva negra, em 2011 já falava sobre isso, e ela dizia, olha, a humanidade inteira vai ter problema imunológico, queda de imunidade coletiva. Tem essa psicografia também, viu? Tem. Queda de imunidade coletiva. E olha a tragédia que nós encontramos. Então ela dizia, olha, a chuva negra vai acabar com a imunidade, vai contaminar o perispírito periférico, entendeu? E vocês vão ter problema com vírus, bactérias e fungos. Então ela, mais uma vez, tinha razão. Até agora sempre teve, seu Vandir. É sempre que isso que me admira bastante. Essa informação, por exemplo, do núcleo do vírus, eu até passei no nosso grupo, não sei se vocês chegaram a ler. Mas foi informação que a doutora Cristina falou lá no comecinho, né? Não, o vírus tem um núcleo, não sei o quê. Aí teve muitas pessoas que assistiram aquilo ali e falavam, não, o que é isso que a doutora Cristina está falando, né? Teve pessoas que se afastaram do hospital, né? E hoje está aí a ciência comprovando, né? Mas vamos lá. Seu Vandir, eu tenho uma pergunta aí. É bom que você tocou na doutora Ellen. Eu tenho a impressão de que eu já vi a doutora Ellen, né? Quando eu estava aí no Brasil visitando, em que eu vi um espírito que tinha uma perna muito longa, entendeu? E ela, para ficar no ambiente que eu estava, ela estava meio que acocorada. E era interessante, porque ela interagia com a minha filha, né? E aí a minha filha tem até medo. Ela, não, estava com medo dela. Mas eu não sei se era ela ou não, mas era uma mulher, não é, com a perna muito longa. E eu falei, bom, até confirmei com o senhor na época. Senhor Vandir, acho que eu vi a doutora Ellen. O senhor, é ela mesmo. Ela tem 2,20 metros a altura dela. No caso dos marcianos, eles eram bastante altos.
o queixo triangular, né? O queixinho dela também, né? Mas uma pessoa de uma humildade impressionante, uma cientista realmente que ela, se tivesse orgulho, eu vou dizer uma coisa a você, viu? Pelo conhecimento que ela tem, é muita humildade. É aquela voz meiga, você pergunta, tem paciência de explicar, porque você imagine Vandi desse tamanho na frente de uma cientista como a doutora Ela. Então, ela tem que dar muito exemplo para entender, né? Como eu digo a ela, olha, simplifique a sua psicografia, porque eu não tenho entendimento científico. Eu disse, não, se preocupe não. Eu vou usar a forma melhor que tem para você entender e a gente ir passando para todo mundo entender. Então, isso vem de grandes espíritos, né? Essa humildade de querer que a humanidade entenda o seu conhecimento. É isso mesmo. Ó, e eu tenho uma pergunta, então, em relação a isso. O que aconteceu com os habitantes evoluídos de Marte? Marte nunca teve habitante evoluído. No Livro dos Espíritos, fala que Marte era inferior à Terra. Então, o que existia em Marte, segundo o Dr. Eli fala, era um politeísmo muito forte e brigas tribais, que não respeitavam o meio ambiente, não tinham interesse nenhum em estudar, e aqueles que conseguiam um grau de conhecimento eram perseguidos. Então, quando ela diz, foi impressionante, a doutora Ela, e ela é fantástica. Quando ela disse, olha, Marte teve um regime politeísta. Se misericórdia. Eu vou escrever essa informação, e passei. E depois de 3 anos, a NASA conseguiu filmar algumas imagens de Marte que a gente observou que essas imagens, esses rostos, eram os deuses que eles adoravam. Que até hoje está lá essas imagens. E a NASA, para não provocar nenhuma repercussão, disse que aquilo ali não era verdade e tudo, mas pela informação que ele tinha obtido há 3 anos atrás, doutora Elo, a gente sabia que o planeta foi destruído pelo politeísmo. Então, existia a briga de deuses. E eu fiz um comparativo, a doutora Cristina, ela tem razão, porque quase que a Terra tinha enveredado pelo politeísmo egípcio. Quase, não faltou nada. Porque se não fosse Moisés, a gente estaria perdido, pessoal. Então, por isso que Moisés, quando foi enviado para o Egito, ele foi enviado para acabar com o politeísmo, porque aquele politeísmo ali, se ele predomina, ia ser a mesma coisa de Marte. O nosso planeta não chegaria nem a expiação e prova. Tem um equivalente a Jesus em Marte ainda ou não? Eu não entendi. Jesus, ele é o governador do nosso planeta, né? E eu me pergunto agora, enquanto você estava falando isso, se a gente tem um equivalente a Jesus, né, lá em Marte. Ou se já teve como coordenador do planeta, né? Não permitiram isso, porque no politeísmo muito forte não permitiram a crença de um Deus único de jeito nenhum, nem tampouco, né, enviar um espírito celeste para restabelecer a ordem. Isso não foi possível. Não conseguiram, Francisco, chegar a essa etapa. Nós conseguimos, entendi. mas eles não conseguiram de jeito nenhum, porque a predominância do politeísmo foi que levou à destruição de tudo em Marte, né? Eles não acreditavam em nada que a ciência colocava. Então, eles acreditavam nos deuses. Então, o comparativo de Marte é a mesma coisa dos egípcios, né? Se não chovia, eram os deuses, se não tinha alternativa nenhuma de estudo. E, na realidade, se perderam por aí, né? Faz sentido. Aí eu tenho uma dúvida com relação a Marte ainda. Por que Marte tem essa influência sobre a Terra? Por que não outro planeta como Vênus, outro planeta? Por que tem que ser Marte? Porque temos aqui na Terra milhões de antenas puxando o Wi-Fi de Marte. O problema nosso é esse. Então, ele é um planeta que ele poderia estar quietinho, lá no cantinho dele, mas o problema é que as nossas emissões favorecem ainda mais as irradiações que vai para o satélite chamado Lua e que se joga no planeta chamado Terra. Então, as antenas humanas e também regiões inferiores que têm muito sobre a Terra provocam essa ação de Marte sobre o nosso planeta. Entendi. Então, é como se fosse assim... Nós, obviamente, como seres humanos e querendo desvendar os mistérios do universo, né?
selecionamos um planeta mais próximo que a gente poderia estudar. Então, a gente focou naquela ideia, Marte é o mais próximo, mais viável, para a gente. Então, a gente criou essa sintonia com eles, porque a gente está querendo ir para lá. E aí, dessa forma, com essa sintonia, a ciência, não é, a NASA e tudo mais, criou essa sintonia. Eles criaram essa sintonia de retorno para nós, né? A doutora Cristina fala também que o estudo que a NASA faz em Marte é apenas um desvio de outros estudos de planeta habitável que eles sabem que existe. Mas só que se a NASA chegar e falar, olha, a gente entrou numa zona habitável lá e tem seres humanos lá. Então, a guerra, praticamente aí, por essa disputa, seria muito grande. Então, a estratégia dos americanos é impressionante, né? Não, a gente está ali em Marte, olha, Marte tem isso, vamos investir em Marte. Talvez estejam desviando a nossa atenção. Porque eles sabem que existe área habitável. Aí, o que acontece? Todos os países têm interesse em Marte, só que os Estados Unidos não têm esse interesse todo, não. Eles sabem que existe planeta idêntico à Terra, com estrela, temperatura, floresta, tem tudo. Mas o que é que eles fazem, né? A localização, olha, está 10 milhões de anos-luz. Isso não é verdade. Ele vai dizer que está perto. Então, a corrida vai ser muito grande para todo mundo chegar lá. Por isso que Marte, para as pesquisas atuais, então, é apenas um desvio de atenção para outros mundos habitados que acreditamos que já encontraram. Desculpa, estou adicionando aqui a Cíntia Ana, que acabou de entrar. Desculpa, eu tive que sair porque não estava ouvindo nada. Não, tá ouvindo agora a gente? Agora eu estou ouvindo. Tá, maravilha. Bom, eu esgotei minhas dúvidas, viu, pessoal? Não sei vocês. Eu queria fazer uma perguntinha. Por favor. Silvandir, a doutora Cristina fala sobre o mundo de regeneração, de 30º estágio, e o doutor Ricardo de Menezes uma vez comentou sobre que ele estaria no mundo de regeneração de 15º estágio, se eu não me engano, né? Uma palestra que ele estava falando. São muitos estágios no mundo de regeneração? São muitos estágios. Cada estágio dura 50 anos. Uau! Você imagina, para a gente chegar a mundo de regeneração na Terra, serão 2.000 anos pela frente. Agora, é interessante que muita gente pregou que a partir do ano 2000, a Terra seria um mundo de regeneração. A gente sabia que isso era um equívoco. Era praticamente impossível, porque esses estágios simbolizam a retirada do mal e a entrada do bem. A cada 50 anos vai haver uma repercussão muito forte em cima do mal agora, não é em cima do bem. E aí a gente viu que a partir do momento que nós completamos ali 2.000 anos de evangelho, se encerrou o ciclo de mundo de expiação e prova. Então, significa que o presídio agora tem que desocupar. Esse presídio não vai existir mais. E a partir daí, o que é que a gente vai encontrar, né? Do ano 2000 até 2050, para quem faz o mal, só vai ser problema. Não vai ter sossego, não. Então, de 2050 a 2100, a doutora Cristina diz assim, a partir de 2100 é que a ciência começará a ter noção de Deus. Olha só. E começarão umas pesquisas em cima disso. Quer dizer, para isso acontecer, praticamente a pessoa vai nascer em 2050, quando estiver lá com 50 anos é que vai ter essa noção de fazer essas pesquisas. Então, isso quer dizer que a nossa geração de expiação e prova, Cíntia, está sendo substituída. Entendeu? Eu vi até uma mensagem de Sai Baba, né? Sai Baba era um espírito muito evoluído. Para mim, um dos maiores médios que eu já vi na vida foi Sai Baba. Impressionante esse médio. E Sai Baba falava sobre a transformação e transição planetária. E ele dizia, olha, compare uma casa que está bastante suja, que nós temos que fazer uma faxina. E para fazer a faxina, nós temos que limpar tudo. Limpar tudo significa o quê? Tirar o que é ruim e colocar o que é bom. Então, Sai Baba, ele tinha essa evidência, através do sonambulismo dele, né?
um médio excelente de transporte também, impressionante. Então, um médio confiável, Saibaba, né? Então, nós vamos ter muita coisa pela frente ainda, né, seu Vandir? Cíntia, vamos ter muita coisa desagradável para quem faz o mal. Mas para quem faz o bem, esse terá o mérito de ser protegido. Entendi. Obrigada, seu Vandir. Dá algumas encarnações ainda aí, viu, Cíntia? Não se preocupe, não. Muitas, né, você? Muito trabalho ainda. Muito trabalho. A Tati tem uma pergunta também aí a respeito de alimentação, né, Tati? A doutora Cristina cita, né, da alimentação deles, não é mais né, na base de alimentação animal. Então, e a gente teve um aumento, acho que dos 20 anos para cá, muito, o pessoal falando em estão se tornando vegetariano, vegano, que eu acho que em 20 anos atrás a gente não ouvia falar. Tanto que quando eu parei de comer carne, eu chegava nos lugares, todo mundo ficava assustado. Nossa, você não come carne? Não era normal igual é hoje. Então, isso. E também agora hoje a gente ouve muito falar da suplementação de alimento. Muita gente vive com essa suplementação, talvez para emagrecer, talvez por saúde, talvez em hospital, né? Isso aí a gente é uma forma da gente estar caminhando nesse processo, será? Essa mudança de atitude alimentar que a gente está começando a ter? Olha, Jesus, ele faz uma citação, ele dizia assim, né? Não é o que torna puro o homem, é aquele que entra pela boca dele, né? Ele falava sobre isso. Então, os fariseus tinham essa característica de pureza alimentar. E, na realidade, tinha todo aquele ritual de fazer isso, fazer aquilo antes de se alimentar. Então, o que torna puro o homem é aquilo que sai dele, né? Do coração. Mas o que acontece muitas vezes? A pessoa, ela é vegetariana, mas tem um comportamento inadequado. Então, esse processo aí não é um processo de evolução. Às vezes o espírito ele já nasce com aquela característica, né, de não comer carne, é dele próprio. Foi uma conquista dele. Isso não foi indução social, de jeito nenhum. Então, ele já foi preparado no mundo espiritual para isso. A doutora Cristina diz assim, vai chegar o tempo que nenhum animal vai ser sacrificado, porque toda a comida vai ser preparada no laboratório. Estamos chegando já com a primeira carne preparada no laboratório, sem precisar matar os animais. E quando a gente vai para mundos mais evoluídos do que o nosso, a gente vai perceber que a alimentação não existe. Quando a gente vai para mundos de regeneração, vamos dizer, no terceiro estágio, a gente já percebe que houve um avanço alimentar. Esse avanço alimentar já é a produção do próprio alimento em laboratório, de acordo com o DNA de cada um dos seus habitantes. Suponhamos que, vamos dizer que 50 milhões de pessoas têm identificação com aquele alimento. Aquele alimento é preparado para aquelas pessoas. E outras 50 milhões de pessoas não têm. Então, já é outro alimento preparado, está entendendo? Então, nós chegaremos a esse avanço. E o que o senhor diria, seu Vandir? A doutora Cristina já nos falou, né? Mas o que o senhor diria das pessoas que deliberadamente fazem a opção, não é um sentimento, né, digamos assim, eu não consigo comer carne. Elas fazem apenas uma opção dizendo, não, eu vou parar porque né, nos planetas mais evoluídos as pessoas não comem carne, eu quero participar dessa evolução, vou parar de comer a carne. Olha, participar sem estar na condição espiritual, isso não faz bem nem ao perispírito e muito menos ao corpo. Nós temos que estar nessa condição. Chico Xavier comia carne. Hitler, vegetariano. Olha aí. A diferença enorme. Então, quando a doutora Cristina faz um estudo alimentar sobre isso, é interessante, que ela diz o seguinte, olha, as pessoas que comem carne têm menos tendência de ter câncer.
Porque existe micro-organismo que ele se alimenta da carne que você está comendo. Mas se você não come, nem ingere nenhum tipo de carne, esse micro-organismo vai atacar seus próprios órgãos e desenvolver doença seríssima. Então, ela tem razão quanto a isso. Então, a vitamina que tem na carne, muitas vezes a gente não encontra em outros alimentos. E quando você vai para o Livro dos Espíritos, o que é que ele diz? A composição física de vocês ainda necessita da carne. E quando você vai para a doutora Cristina Santos, ela diz o seguinte: no dia que o ser humano deixar de nascer com os dentes caninos, eu digo que ele não precisa mais de carne. Enquanto ele nascer com os dentes caninos, ele precisa de carne. Ela diz isso, né? Bom, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida com relação à alimentação ou a esse tema? Eu tenho só o que eu falo sobre mim. Eu parei de comer carne, eu sempre tive a vontade de parar de comer carne, não sei porquê. E no momento da minha vida eu falei, vou parar. E sempre quando eu parei, eu falei assim, se eu sentir vontade, eu volto a comer. Eu não parei como assim, nunca mais vou comer. Não é por causa de matança de animal, por dó, essas coisas, não é também. E não é também assim, por falar assim, que eu não gosto do cheiro. Que tanto eu faço, às vezes eu até meio que experimento, né? Não é nada, sinto o cheiro de um bife cebolado, gostoso, mas não tenho a vontade de comer. E outra coisa, nunca alterou meus exames a respeito disso. Então aí eu não vejo por que eu voltar a comer carne. Se eu não tenho a necessidade, não atingiu o meu organismo, nem na minha gravidez atingiu, e eu não sinto a necessidade. Então, eu fico assim, me questionando assim, eu vou voltar a comer por quê? Aí eu não tenho a vontade nem a necessidade. Né? E ainda continuo, depois de 20 anos, se eu sentir vontade, comerei de novo. Mas até hoje eu não senti. Seu Vandir, eu vou dizer assim, ó. Eu sou espírita ainda, eu não sou tão evoluído feito você não, viu, Tati? Então eu vou comer carne nessa encarnação. Cada um dentro da sua evolução. Vejo uma picanha, acho bonito, gostava de comer uma gordurinha, gostava de comer um quibe, mas não me faz falta. Certo. Também não fico com vontade. Pode ser, quem me conhece, né, Sandra, sabe, eu vou tranquilamente, não fico com vontade. Tem criança, que já nasce com essa característica também. E as crianças de agora estão nascendo assim agora, querem comer carne não. Verdade. Mas tá bom. Se eu sentir vontade, eu como, tá? Até agora eu não senti. O peixe, eu sinto. Então, o peixe ainda eu não senti que eu estou preparada para parar. O peixe eu sinto. Isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida com relação ao tema? Samela? Ninguém? Ana? Então tá bom, seu Vandir. Você vai receber aí 1 minuto antes da sua hora. Olha aí, que maravilha. É uma pena. Muito obrigado. Está muito bom. Obrigado a todos vocês. Estamos obrigado, aqui, senhor. né? Pegando dezembro. Então vamos trabalhar para o próximo ano. Está todo mundo bem, né? Sem Covid no mundo. Muita paz para todos. Obrigada, seu Vandir. Bom dia. Bom dia, Vandir. Obrigada a todo mundo. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.